Olá, tudo bem? Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal, aqui em Cravinhos, interior de São Paulo. Feliz 2016 para você que acompanha nossas edições ao vivo. Hoje está aqui comigo o veterinário Marcelo Feckhaus, que vai comentar as reportagens do dia sobre sanidade em gado de leite. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Juliana. Bom dia, telespectador. Bom, e o Marcelo está aqui para tirar dúvidas. É só ligar no 0800 941 2000 ou mandar no WhatsApp. Anote o telefone 16 98181 8687 e deixe seu recadinho nas redes sociais com a nossa hashtag Ouro Fino em Campo. O primeiro assunto de hoje é sobre ela, a mastite, o grande problema enfrentado pelo produtor de leite. A Fazenda Estância Santa Luzia, em Barretos, interior de São Paulo, já teve surto da doença. Veja só. Vacas criadas a campo e em boas condições sanitárias. Tudo que o produtor quer, não é mesmo? Mas essa tranquilidade nem sempre fez parte da rotina da família Eiras na fazenda. Em 2014, quase 80% do rebanho da raça Girolando apresentou sinais clínicos da mastite, inflamação da glândula mamária da vaca. No Brasil, 3 em cada 10 vacas leiteiras apresentam sinais dessa doença. Os prejuízos assustam. Mais de 25% das perdas totais de bovinos leiteiros podem estar associadas à mastite. A solução para o problema de mastite veio com o uso do Ciprolac, antibiótico da Ouro Fino Saúde Animal que atua rapidamente nas infecções mais severas. Quem trouxe o Ciprolac para a fazenda foi esse médico veterinário, que também ensinou os funcionários da propriedade sobre o correto manejo do produto. Aqui na Fazenda Santa Luzia, no qual teve um surto de mastite clínica, e nós fizemos o tratamento com o Ciprolac. É um tratamento com 3 dias de Ciprolac, sendo uma bisnaga por dia durante 3 dias, sempre no final da última ordenha da tarde, né? E o leite já ficava liberado para o consumo ao 5º dia. O antimastítico Ciprolac trata mastites clínicas e o descarte de leite é de 48 horas após o tratamento. O Ciprolac aqui encaixou muito bem, porque nós conseguimos resolver o problema com um período rápido de descarte e diminuindo assim o prejuízo na propriedade. Com a mastite controlada, a fazenda tem à disposição mais vacas para a ordenha diária. Hoje a produção é de 800 litros de leite por dia, com aproximadamente 65 animais em lactação. O resultado fortalece ainda mais a parceria da Ouro Fino com o homem do campo. Hoje o que ajudou muito no controle da propriedade foi a parceria com a Ouro Fino, o Zé Hamilton, e junto com a gente, pegando junto no negócio. Hoje a gente pode dizer que o agronegócio não se toca hoje sozinho mais. Precisa de ter grandes parcerias e vontade dos proprietários em tocar o negócio. Bom, felizmente a Fazenda encontrou a solução para o controle da mastite e vamos saber mais sobre esse assunto agora com o Marcelo Feckhaus, especialista técnico da Ouro Fino. Marcelo, pela sua experiência que você tem a campo, visitando aí as fazendas de todo o Brasil, você já viu alguma fazenda que não teve mastite? Olha, a questão da mastite é uma questão muito complicada. O desafio do animal é diário. Então, assim, falar que a fazenda não viu mastite no último mês é quase que impossível. Algum quadro de mastite se apresentou. Muitas vezes ele é subdiagnosticado, ou seja, demora-se a chegar no diagnóstico. Mas os casos de mastite estão presentes, como o próprio gráfico mostrou, os dados da reportagem mostraram. Nós estimamos que as perdas girem em torno de 1/4 da produção, ou seja, 25%. É muito leite que é perdido por causa de mastite. Bom, hoje as propriedades possuem as duas mastites, a clínica e a subclínica. Qual que é a mastite mais comum, Marcelo? A mastite mais comum é a subclínica. Por que ela é mais comum? Ela é mais comum porque ela não é diagnosticada com tanta precisão. Muitas vezes é relegado o diagnóstico da mastite subclínica a períodos muito longos, ou muitas vezes não é nem feito. Os tratamentos de mastite clínica, que é aquela mastite visível, elas são apenas a ponta do iceberg, ou seja, é um problema frente a diversos problemas correlacionados de outros animais com mastite subclínica. Ou seja, o não diagnóstico, não procurar o problema, não significa que ele não esteja na propriedade.
As duas afetam financeiramente ali a fazenda, mas a subclínica que você comentou é aquela que vai lá direto no bolso do produtor, né? É porque a subclínica a gente fala sempre assim, a clínica, o produtor vê o dinheiro que ele gasta no balcão e vê o dinheiro que o leite é jogado fora. A subclínica muitas vezes compromete a produção da vaca. A vaca deixa de produzir leite, deixa de ter leite na sua glândula mamária para ter célula. Essa quantidade de células faz com que você tenha uma agressão constante e pode prejudicar, cronificando uma infecção, ou seja, transformando uma infecção em crônica, o que vai prejudicar o resto da produção do animal, podendo até mesmo inutilizar a glândula mamária. Bom, estamos no período chuvoso, está chovendo muito, graças a Deus, né? A gente não pode reclamar. E nesse período aumenta a incidência de mastite ambiental, não é mesmo? Exatamente. A questão das mastites, quando falamos em clínicas, aí nós podemos subdividi-las em mastites contagiosas e ambientais. As ambientais, elas estão relacionadas a uma contaminação, normalmente por bactérias que são comuns no trato digestivo do animal, ou seja, no intestino. Essa vaca vai se contaminar por mastite ambiental entre as ordenhas, ou seja, no momento em que ela sai da ordenha, onde apresenta um relaxamento do esfíncter, que é o músculo que fecha o teto, essa contaminação pode penetrar na glândula mamária e acometer o animal de mastite. Então, no período chuvoso, pela facilitação que as bactérias têm por ter uma parte, vamos dizer assim, água presente no ambiente, o que deixa muito fácil a proliferação de bactérias, facilita para as bactérias, então nós temos uma incidência muito maior de mastite ambiental. Mas tem mastite o ano todo, não pode deixar de comentar isso, né? Sem sombra de dúvidas, afinal nós temos animais sendo ordenhados 2 vezes, às vezes de 1 a 3 vezes ao dia. É verdade. Toda vez que você ordenha um animal, você está abrindo uma porta de entrada e você está contaminando com a manipulação do teto. Manipulou o teto, você tem uma incidência possível de mastite, ou seja, ordenha, que é o momento onde o produtor retira o produto, é um momento crucial até mesmo para infecções. Bom, e a Estância Santa Luzia, que a gente viu na reportagem, está feliz com a solução que encontrou, que é o Ciprolac. Ele realmente, para o tratamento da mastite, é a melhor solução? Ele é a melhor solução por ser um antibiótico novo, de um princípio ativo único. Ele é um princípio ativo que faz atuação somente na bactéria, vai impedir a reprodução dessa bactéria principalmente, síntese de proteínas especificamente. E vai fazer o quê? Ele vai atuar rapidamente. Como ele atua somente nas bactérias, ele vai ter um período de descarte menor. Por isso que o descarte dele são só 48 horas. Ok. E você aí que está nos assistindo, já teve algum problema com mastite? Teve um surto como a Estância Santa Luzia? Comente aí no WhatsApp 16981818687. Divida aqui com a nossa equipe esse seu grande problema que de fato é o grande problemão aí da pecuária leiteira, né, Marcelo? Com absoluta certeza. Bom, e tem um outro problema que também é bem frequente em fazendas leiteiras e pode, inclusive, facilitar o surgimento da mastite. É o edema de úbere. A fazenda Santa Rita, da Agrindos, tem a solução certa para esse problema e eu fui conferir. Tecnologia e alta produção. São 1.500 vacas que geram diariamente 53 mil quilos de leite. Estamos na Agrindos. Como em toda fazenda de leite, a propriedade também sofre com edema de úbere. O edema é o acúmulo de fluidos na região do úbere, principalmente no pré-parto. O edema de úbere ele cria um desconforto para o animal, né? Que na verdade a gente tem um aumento de volume do úbere, né? Além do aumento que já tem por conta da produção do animal, né? É um aumento extra ainda. Então a vaca tem 2 aumentos aí de volume, né? Isso gera um incômodo, né? Normalmente quando ela está com edema de úbere, ela está sentindo dor também. Para esse problema, a Agrindos adota o protocolo com o anti-inflamatório Maxicam injetável 2% da Ouro Fino. Nós mudamos, na verdade, para o Maxicam por conta da segurança clínica, uma vez que ele não tem efeito sobre a gestação, né? Não sendo um antibiótico hormonal. Além disso, ele tem menor efeito gástrico também, né? O Maxicam tem dado um ótimo resultado para animais com edema de úbere, acompanhamento das mastites mais inflamadas, desconforto das vacas recém-paridas. Então tem sido um produto que tem ajudado bastante nessas terapias todas, curativas, e principalmente porque tem um descarte pequeno de leite, de poucos dias, e tem nos auxiliado bastante nesse acompanhamento de terapias.
Inclusive, na fazenda foi feita a pesquisa para testar a eficiência do produto. Nós temos resultados de trabalhos aí com 2 aplicações, né, de um experimento feito coordenação do professor Jurandir de Jabuticabal, que ele se mostrou bastante eficiente em relação ao grupo controle que não foi tratado. O Maxican injetável 2% é o anti-inflamatório da pecuária leiteira. Bom, Marcelo, mais um problema aí comum em fazendas leiteiras, edema de úbere também é bem frequente? O edema de úbere ele vai acontecer em toda gestação. Final de gestação, o animal vai apresentar edema de úbere pelo excesso de sangue que vai chegar nessa glândula mamária para começar a produzir leite. É muito mais comum e muito mais evidente em novilhas, em vacas de primeira cria, segunda, até a terceira cria. A partir da quarta, quinta cria, você já tem uma adaptação anatômica melhor e o edema é menos pronunciado. Não que ele não ocorra, mas vai acontecer também. Bom, o Péricles, médico veterinário da Fazenda Santa Rita, da Agrindos, ele comentou aí que causa um grande desconforto nas vacas, o edema. Sim, o edema ele vai fazer o quê? Ele faz uma sobrecarga de estruturas, por exemplo, ligamentares, ligamentos e estruturas suspensórias. Além do que, como foi visto numa das imagens, ele pode até mesmo causar o que a gente chama daquelas assaduras de teto, que é na parte inguinal, ou seja, próxima à perna da vaca. Então isso causa desconforto ao animal. O animal se locomove menos, come menos, produz menos. Então assim, nós temos muitos fatores correlacionados com o edema que vão prejudicar o desenvolvimento, a produtividade desse animal, porque é no momento onde ele vai iniciar a produção, ou seja, na primeira e segunda lactação. E por que facilita o surgimento da mastite? Porque você tem uma sobrecarga. Você tendo uma sobrecarga, você pode ter rompimento de ligamentos. Os ligamentos fazem com que o úbere fique aderido à cavidade abdominal, ou seja, o abdômen do animal, não a cavidade, mas a parte externa do abdômen. Se esse ligamento romper e ele ficar mais próximo ao ambiente, fica muito mais fácil você desenvolver um quadro de mastite. Além do que, uma vaca com ligamento rompido, ela perde seu valor econômico. Ela perde, a partir do momento do rompimento desse ligamento, ninguém mais vai pagar o preço da vaca pela produção, mas sim simplesmente pelo preço em peso vivo do animal. Bom, o Maxican 2% é o medicamento usado pela Fazenda Santa Rita. Você, inclusive, participou dessas pesquisas que foram citadas aí na reportagem e realmente essa é a melhor solução. O Maxican se mostra muito eficiente, como o próprio Péricles citou, ele é um anti-inflamatório muito bom do ponto de vista de segurança clínica, ou seja, todo produtor que lida com leite tem medo de uma coisa: o anti-inflamatório vai abortar minha vaca. Os anti-inflamatórios, de forma geral, eles causam efeitos secundários. O Maxican, dos anti-inflamatórios que nós temos no mercado hoje, é com certeza o mais moderno e o mais seguro, porque não causa efeitos secundários como úlcera gástrica e muito menos aborto nas vacas. Então pode ser utilizado em animais em lactação, em animais mesmo lactando que estejam gestando. Final de gestação não tem problema algum. Identificou um problema inflamatório, usa-se o Maxican. Muito bem, então um produto seguro aí para você usar no seu rebanho. Marcelo, a gente tem 3 perguntas, nosso tempo já está acabando, vamos ser um pouco breves agora. A vaca que já teve mastite vai ter de novo? Quem pergunta é o Ronaldo de Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Obrigada pela participação. Ronaldo, a pergunta é muito pertinente. Afinal de contas, o animal que teve mastite, ele não pode apresentar um quadro de mastite no mesmo teto num espaço de tempo de 3 a 4 semanas, ou seja, de 21 a 28 dias. Esse tempo é o que a gente chamaria de tempo de convalescência. Se essa mastite voltar com um período menor, é a mesma bactéria envolvida, ou seja, pensa-se em trocar o protocolo de mastite. Por quê? Porque se a vaca retornar num período inferior a 21 a 28 dias, a bactéria, você não eliminou ela totalmente. E uma vaca que teve mastite pode sim desenvolver quadros subsequentes da mesma lactação. Não é o indicado, mas pode acontecer com absoluta certeza. Muito bem. Olha, a gente está recebendo aí participações pelo WhatsApp. Vamos lá, ó. O Andrei de Sulina, no Paraná. Por que dá diarreia amarela? É a pergunta que ele faz. Diarreia amarela normalmente é associada a quadros de Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria presente no trato digestivo, normalmente associado com bezerros e normalmente está associado com a alimentação que é dada. Não é dizer que vem do leite, mas é o leite que está sendo manipulado e está sendo contaminado com essa bactéria, porque é uma bactéria que está presente até mesmo no ser humano.
Então, a Escherichia coli, que é a diarreia amarela na maioria das vezes, ela vem de uma condição alimentar errada. Não é a questão se é o leite da vaca, da mãe ou não. É a questão, muitas vezes, temperatura, higiene desse leite, como ele foi guardado e em que temperatura ele está sendo fornecido ao animal. Ok, faltou a gente responder uma pergunta do Osvaldo de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, mas depois a gente entra em contato para esclarecer a sua pergunta, tá certo, Osvaldo? Muito obrigada. Marcelo, obrigada também pela sua participação aqui no Ouro Fino em Campo, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço, Juliana. Bom, e mais informações sobre as soluções da Ouro Fino Saúde Animal, Ciprolax, Maxican 2%, você encontra em www.ourofinosaudeanimal.com. E na sexta também tem edição ao vivo e o assunto também é sobre pecuária de leite, só que a gente vai falar sobre melhoramento genético. Inclusive, foi sugestão de um telespectador de Rondônia. É às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Obrigada pela companhia, até amanhã. Tchau, tchau.